Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de matemática, vamos falar sobre jogos e brincadeiras. Nós vamos passar para vocês uma brincadeira aí chamada Batalha das Medidas, né? Aí, complementando as nossas atividades sobre medidas que nós tivemos aí, tá bom? Então, vocês vão pegar o livro de vocês, lá na página 86, e vocês vão juntar aí a 3 colegas. No caso, se você estiver em casa, pode ser aí com o papai ou a mamãe. E vocês vão fazer essa brincadeira aí na página 86, ok? Então, as regras dessa batalha é a seguinte. Vocês vão utilizar o tabuleiro da página 255, ok? A cada partida, um participante deve ficar com esse tabuleiro e os outros devem evitar vê-lo durante o jogo. Esse tabuleiro aí da página 255, vocês têm lá no final do livro, esse tabuleiro aqui, ó, certo? Aqui nesse tabuleiro aqui, para realizar então o jogo dessa batalha aqui, nós temos aqui um quadro, né? Que nós temos aqui do lado aqui uma numeração que vai de 1 a 8, né? E aqui nós temos as indicativas com letras. Então, vocês vão seguir aí essas numerações e essas letras, e dentro dos retângulos aí nós temos várias medidas, tá certo? Várias medidas, 6 centímetros, 1 centímetro, 10 centímetros, né? E aí, para que a gente possa então fazer esse jogo aqui da página 86. Então, uma das regras que vocês têm que seguir aí é utilizar esse tabuleiro aí da página 255, né? Em uma folha avulsa, vocês vão fazer um quadro como o do modelo abaixo, completando-o com o nome dos participantes do grupo, que não ficarão com o tabuleiro. Então, por exemplo, se são 3 pessoas, uma vai ficar com o tabuleiro lá da página 255 e os outros 2 vai ficar com esse quadro aqui. Vai colocar de um lado, coloca o nome de uma pessoa e coloca do outro. No caso aqui, nós colocamos o nome de José. E no outro lado aqui, nós colocamos o nome de Lia. Aí, no caso, aí você vai colocar aí ou o seu nome, o nome do seu pai ou da sua mãe, ou do seu irmão, que você tiver aí, né? Para fazer essa brincadeira, ok? Então, aí nós temos aí, vocês podem observar que nesse quadro, nós temos aqui casa F3, H6, B2. Na F3, nós temos a medida 2 centímetros. Na H6, nós temos a medida de 25 centímetros. E na B2, 4 centímetros. Então, aqui, na primeira rodada aqui, né, o José aqui saiu com essas casas aqui, que tem essas seguintes medidas, certo? Depois é a vez de Lia jogar. Ela vai verificar, né? Vai pedir uma casa lá, falando o nome, né? O nome das coordenadas. No caso aqui, o José pediu a coordenada F6, F3, H6. Como está lá no nosso tabuleiro, ó. Nós temos aqui o nosso tabuleiro, né? Foi lá F6. F6, então, F6 são 30 centímetros, ó. O F6, 30 centímetros, certo? Depois, o José pediu H6, e o H6 está aqui, o H6, 25 centímetros, certo? Ó. E ela vai colocando, e ele foi colocando lá. Depois, ele pediu B2, nós temos aqui 4 centímetros, vocês podem ver aqui. E depois, no finalzinho, depois de 3 rodadas aí, né, que você fizer isso, vocês vão somar. No caso aqui, nós fizemos uma somatória aqui só para ter uma ideia. No caso aqui, o José, na primeira rodada aqui, ele teve 31 centímetros, tá? Teve 31 centímetros. Computando aqui, 2 mais 25 mais 4, 31 centímetros. Depois, nós temos aqui, ó, a regra número 3. Em cada rodada,
na sua vez de jogar, cada participante vai escolher 3 casas do tabuleiro, tá certo? No caso aqui, ó, José escolheu 3 casas, certo? Indicando uma letra e um número para identificar cada casa. O aluno que está com o tabuleiro informa a medida indicada nas casas escolhidas. Quem escolheu a casa registra as informações no quadro. Não é permitido aos jogadores repetirem casas, tá certo? Então, no caso lá, ele pediu lá F3, 2 centímetros, certo? F3, 2 centímetros, tá? Então, ele não pode pedir aquela casa de novo, certo? Então, a gente tem que pedir uma outra casa. Mentalmente, cada participante calcula a soma dessas medidas, registrando-a a lápis no quadro. Por exemplo, José escolheu F3, né, que apresenta a medida 2 centímetros. Depois escolheu H6, que indica 25 centímetros. E, em seguida, B2, que indica 4 centímetros. A soma parcial das medidas escolhidas por José é 31 centímetros, porque 2 centímetros mais 25 mais 4 é igual a 31 centímetros. Ganha quem completar primeiro exatamente o total de 100 centímetros, ou seja, 1 metro, ou aquele que se aproximar mais dessa medida após 3 rodadas. Então, quem se aproximar primeiramente de 6 centímetros ou 100 centímetros, ele é o vencedor, então, dessa batalha das medidas, tá? Na página 87 aí, vocês vão ter uma atividade para ser feita aí com, por exemplo, a Thalita e o Rafael e Bruno. Então, aqui na página 87, nós temos um jogo aí. Os jogadores aí foram, né, a Thalita e o Rafael. E quem ficou com o tabuleiro foi o Bruno, né? Então, a Thalita, o Rafael e o Bruno também jogaram Batalha das Medidas. Bruno era responsável pelo tabuleiro. Observe o quadro com as casas escolhidas nas primeiras rodadas. Então, veja bem. O Bruno ficou com o tabuleiro, lá da página 255, e à medida que eles foram jogando, a Thalita pediu as coordenadas A8, C6, D4, E7, H2, G5. Então, à medida que a Thalita foi pedindo essa coordenada, o Bruno vai falar para ela qual é a medida que está lá na A8. Então, lá na A8, ela vai pegar e colocar a medida aqui. Vocês vão pesquisar lá no tabuleiro e colocar a medida aqui que está lá na A8. Vou fazer aqui um como exemplo. Ó, no tabuleiro, A8. Vocês vão aqui no A e vai lá no 8, na casa 8. Então, aqui, ó, nós temos A8, certo? Nós temos aqui A8, nessa casa aqui, nós temos 6 centímetros. Então, vocês vão colocar aqui, ó, 6 centímetros, tá? E assim vocês vão fazer com as outras. Vocês vão pesquisar e colocar aqui, e depois que vocês pesquisarem essas casas aqui, vocês vão somar e colocar o total aqui, tanto de Thalita quanto de Rafael. Depois, então, né, ó, aqui, continuando a explicação, consulte o tabuleiro para completar as medidas do quadro acima, que eu expliquei agora. Calcule a medida parcial obtida até essa rodada e registre no quadro. Então, vocês vão registrar aqui as medidas que foram obtidas. Sabendo que em cada rodada, o jogador deve escolher 3 casas, quantas rodadas já aconteceram na partida registrada acima. Então, aqui, ó, sabendo que em cada rodada o jogador deve escolher 3 casas. Se ele escolheu 3 casas, no caso aqui, quantas jogadas ele já teve? Então, vocês podem contar aí o número de casas, né? Se ele, em cada jogada, ele pode escolher 3 casas, quantas jogadas foram, certo? Vocês vão responder aqui, então, quantas jogadas já foram. Houve ganhador nas 2 primeiras rodadas? Por quê? Na terceira rodada, Thalita escolheu o B3, o F1 e o H7. Rafael escolheu E2, G6, H5. Registre no quadro
as casas e as medidas correspondentes. Calcule o total das medidas obtidas e registre o total no quadro. Tá certo? Então, depois da terceira jogada, vocês vão calcular o total para ver, então, quem é que foi o vencedor dessa batalha. Então, algum jogador aí, depois da terceira batalha, atingiu 100 centímetros? Quem foi o vencedor dessa partida? Por quê? Considerando os valores do tabuleiro, Rafael conseguiria atingir 100 centímetros na terceira rodada? Se sim, quais casas ele deveria ter escolhido? Então, preste atenção nessas jogadas e responda essas questões da atividade da página 87, tá bom? E depois, né, que vocês resolverem essas atividades aí, vocês podem se divertir aí com esses jogos e brincadeiras aí, tá bom? Um abraço para vocês e até mais.